Bom dia, boa tarde, boa noite, aluno do coração, boa madrugada para você que é de madrugada. Separe aí seu tempo físico e emocional e se concentre na nossa aula de atos de ofício. Nós vamos tratar agora de normas fundamentais do processo civil. Primeira coisa que eu chamo a atenção é justamente para o título. Veja, são normas fundamentais. Quando eu digo norma, eu estou me referindo a regras e princípios. Então não são apenas princípios fundamentais, mas sim normas fundamentais. Vamos colocar no plural aqui, né? Normas fundamentais do processo civil. Fechou? Tranquilo? Professor, o senhor vai explicar artigo por artigo. Como é que eu faço com o meu caderno? Você vai anotar o número do artigo e aí as observações que a gente desenvolver. Obviamente você não vai transcrever no seu caderno o próprio dispositivo de lei. Assim sendo, coloque aí artigo 1º. Do que trata? Você vai colocar no seu caderno. Da constitucionalização das normas processuais. O que quer dizer, professor, constitucionalização das normas processuais? Quer dizer o seguinte, quer dizer que as normas processuais devem ser interpretadas e aplicadas com base na Constituição. Vou dar um exemplo, pode colocar no seu caderno. Exemplo, deve-se levar em conta como valor maior a dignidade da pessoa humana. Então imagina, eu sou um oficial, não precisa anotar o exemplo do seu caderno, só para você entender. Eu sou oficial de justiça, aí eu vou fazer a penhora na casa de um devedor. Por alguma coisa, esse devedor é deficiente físico e tem na garagem dele 2 carros, 2 veículos que podem ser penhorados. Um veículo é suficiente para cobrir a dívida que é objeto da cobrança que motivou aquela penhora. Só que lá tem um veículo adaptado às necessidades dele e o outro não. Qual que eu vou penhorar? Veja, eu estou dizendo a você que os 2 veículos têm o mesmo valor. Então, se eu não tivesse que levar em conta a constitucionalização do processo, para mim não ia ser importante, por exemplo, a dignidade da pessoa humana. Então, eu podia lançar mão de qualquer um, inclusive do veículo adaptado. Mas, como o artigo 1º diz que as normas processuais devem ser aplicadas e interpretadas com base na Constituição, eu tenho que levar em conta, por exemplo, a dignidade da pessoa humana. E com esse pensamento, óbvio, se eu tenho a possibilidade de fazer a penhora em 2 veículos, um adaptado e o outro não, óbvio que eu tenho que preferir a penhora sobre aquele que não é adaptado, por óbvio, não é isso? Beleza? Então, o artigo 1º é isso, a constitucionalização das normas processuais, né? A obrigação de se interpretar e aplicar o processo, as normas do processo, conforme a nossa Constituição. Tranquilo. O artigo 2º. O artigo 2º, você anotou no seu caderno, o artigo 2º trata do quê? Você vai colocar para mim. Primeiro, princípio da demanda, princípio do dispositivo ou princípio da inércia. Princípio da demanda, do dispositivo ou da inércia. Essas 3 expressões comunicam a mesma coisa. O que é inércia? Nosso amigo Newton, lá no ensino médio, né, disse para a gente que inércia é aquela propriedade atribuída aos corpos que tendem a permanecer no estado em que se encontram, caso a uma lei não atue sobre elas. Então, um corpo que está parado vai ficar parado se alguém não for lá empurrar. Né? Um corpo que está em movimento vai ficar em movimento se não agir sobre ele atrito. Pô, professor, aula de física? Pois é, aqui é assim, né? Então tá, voltando aqui nos interessa, então a inércia quer dizer isso. E o que diz a inércia no tocante à jurisdição? Nós já tratamos disso nas aulas introdutórias. É que o processo, a jurisdição só se movimenta se alguém, como regra, o quê? Provocar. Então, essa necessidade de alguém entrar com ação para que o judiciário se manifeste é o que nos comunica o princípio da demanda, do dispositivo e da inércia. Só que o artigo 2º também fala do impulso oficial. O que seria o impulso oficial? Tudo bem, o judiciário, para começar o processo, precisa ser provocado, mas uma vez iniciada a ação, eu não posso ficar esperando a manifestação das partes. Uma vez iniciada a ação, quem dá o ritmo no processo é o Estado juiz. É por isso que eu digo que é marcado aqui pelo impulso oficial. Veja, o processo então tem início por iniciativa da parte, princípio da demanda, do dispositivo e da inércia, mas é conduzido pelo impulso oficial.
Lembrando que quando nós já no início, tratando dos conceitos introdutórios, falávamos da inércia, nós lembramos que há exceções, e isso também está no artigo 2º do CPC, salvo exceções previstas em lei. Professor, um exemplo de exceção. Olha, nós podemos citar o procedimento de restauração. A restauração de autos é um procedimento que o juiz pode dar início de ofício, sem ter sido provocado. Fechou? Então vimos aí o artigo 2º, o artigo 1º, agora vamos ao artigo 3º das normas fundamentais do processo. Vamos lá. O artigo 3º vai tratar, você vai colocar no seu caderno, do princípio da inafastabilidade do judiciário. Artigo 3º, princípio da inafastabilidade do judiciário. Você vai colocar no seu caderno o seguinte, que esse princípio tem dois conteúdos, por assim dizer, duas informações no único princípio. A primeira informação, que é mais conhecida, é o fato de dizer que não se pode criar obstáculos para acessar a justiça. Não se pode criar obstáculos para acessar a justiça. Então, qualquer lesão ou ameaça de lesão a direito não pode ser afastada da apreciação do Poder Judiciário. Agora, além disso, há uma outra informação. Quando eu falo em princípio da inafastabilidade, além de falar que não pode se criar obstáculo, eu estou dizendo que uma vez iniciada a ação, que eu tenho que ter a garantia de que eu vou ter um processo justo e uma resposta efetiva. Então, eu estou dizendo que o princípio da inafastabilidade traz duas informações. Primeiro, é justamente a do acesso propriamente dito, que não se pode criar obstáculos para acessar a justiça. Nenhuma lesão ou ameaça de lesão pode ser afastada da apreciação do judiciário. Mas uma outra informação é que não só ter o direito ao acesso ao judiciário, mas sim a um processo justo e a uma solução efetiva. Então isso é o que diz um só princípio. No artigo 3º, parágrafo 1º, é dito que é permitida a arbitragem. Então, você vai colocar artigo 3º, parágrafo 1º, a permissão para a arbitragem. O que é arbitragem? Você vai colocar assim: a arbitragem é um método alternativo de solução de conflito. Método alternativo de solução de conflito em que as partes nomeiam de comum acordo, um particular que funcionará como árbitro. E esse particular é quem dará a decisão final. Então veja, por que eu digo que é um método alternativo? É um método alternativo porque não é a jurisdição, não é o Estado, eu não tenho juiz, não tenho um processo judicial. É entre particulares. Supondo que eu e você, meu querido aluno, apenas por hipótese, porque é óbvio, nós temos que ter uma relação bem afetiva, amistosa, amigável, mas por hipótese, vamos supor que há entre nós um litígio, uma coisa que diz questão de ordem patrimonial, vamos de novo naquele exemplo do carro que queria indenizar, sei lá o quê. Aí vamos supor que nós, então, entre nós, a gente tome a seguinte decisão: olha, não vamos entrar na justiça não, vamos nomear aquele nosso amigo que a gente sabe que é fera de direito e nós dois confiamos nele, e vamos falar que ele é quem vai decidir, e o que ele decidir está decidido. Bem, isso é o que seria a arbitragem. Aqui eu chamo a atenção para dois conceitos, ainda falando da arbitragem, tá? Você tem a chamada autocomposição, e você tem a chamada heterocomposição, autocomposição e heterocomposição. O que é uma coisa, o que é outra? Veja, quando eu falo em autocomposição, eu estou dizendo que as próprias partes em litígio chegam a um consenso, chegam à solução, compõem os interesses. Autocomposição, as próprias partes. Heterocomposição é quando um terceiro, alheio àquela relação jurídica, quem vai definir a solução. Então é heterocomposição. Dito esses dois conceitos, te pergunto, arbitragem o que é? Arbitragem é autocomposição ou heterocomposição? Ora, meu amigo, ora, minha amiga, óbvio que a arbitragem é heterocomposição. E digo isso por quê? Porque aquele cara que nós nomeamos, ele vai decidir por nós. E nós fizemos um acordo prévio. Eu falei com você assim, olha,
Se ele decidir a meu desfavor ou ao seu favor, não importa. Tanto eu quanto você vamos acolher a decisão. Diante desse acordo é que a gente então nomeia o árbitro. Então veja, a arbitragem é uma forma alternativa de solução de conflitos que consiste em heterocomposição, beleza? Agora veja, também na sequência, ainda no artigo 3º, nós temos o parágrafo 2º, que diz: o Estado promoverá, sempre que possível, a solução consensual de conflitos. Professor, em meu caderno eu vou colocar o quê? Você vai colocar artigo 3º, parágrafo 2º, né? Busca pela solução consensual. Busca pela solução consensual. Isso é o norte, isso é a diretriz. Artigo 3º vai dizer assim... o artigo 3º, parágrafo 3º, vai dizer assim, calma, não anota nada agora, tá? Conciliação, mediação e outros métodos de solução consensual deverão ser estimulados por juízes, advogados, defensores públicos, membros do MP, do Ministério Público, inclusive no curso do processo judicial. Veja, esse dispositivo é recorrente em prova. Então, o que ele nos informa? No seu caderno você vai colocar artigo 3º, parágrafo 3º. Segundo, primeira coisa que vai informar aí, você vai dizer que a solução consensual, ela deve ser estimulada. Você vai colocar, a solução consensual deve ser estimulada. Por quem? Aí você vai colocar, por juízes, por advogados, né? Aí, defensores públicos e membros do MP. Em qual momento? Você vai dizer, em qualquer momento, inclusive no curso do processo. Aí você vai dizer assim, exemplo de métodos de solução consensual. Quais os exemplos que o próprio legislador dá? O exemplo que o legislador dá é a mediação e a conciliação. Então veja, vamos lá. Artigo 3º, parágrafo 3º. O que ele diz? Primeira coisa que ele diz, que a solução consensual deve ser estimulada por juízes, por advogados, por defensores, por membro do MP. Quando? Em qualquer momento do processo. Aí diz, inclusive no curso do processo. Agora vai e me diz, exemplo de métodos de solução consensual de conflito. Quais os exemplos que a lei nos dá? Conciliação e mediação. Portanto, agora, a pergunta que não quer calar é o que é mediação e o que é conciliação. Então, vamos lá. Como eu já disse, são exemplos de métodos de solução consensual de conflitos, não é isso? Pois bem, qual a diferença? Aí você vai colocar para mim assim, mediação. A mediação é um método utilizado, quando o conflito se dá entre pessoas que contam com uma história pessoal, que há um problema de ordem pessoal a se resolver. Professor, não entendi. O que acontece é o seguinte, pense, por exemplo, numa ação, por exemplo, de divórcio, né? Muitas vezes a questão de divisão patrimonial, guarda dos filhos, ela acaba sendo dificultada por uma animosidade que há entre o casal, né? As pessoas têm mágoas recíprocas que dificultam a solução. Quando é assim, o método a ser utilizado é a mediação. O mediador, ele não vai propor soluções, ele vai basicamente atuar no sentido de fazer com que as pessoas se harmonizem. A partir do momento que as pessoas se harmonizem, é provável que o consenso acontecerá. Então, o mediador, ele vai atuar de uma forma mais tímida, ele não vai propor soluções. O que ele vai, de fato, fazer é atuar no sentido de amenizar essas animosidades que há entre o casal, no meu exemplo, né? E a conciliação? A conciliação é um outro método de solução de conflitos, só que aqui não há relação pessoal entre as partes. O conciliador, ele tem, então, liberdade para, inclusive, propor soluções. Então, essa é a diferença entre mediação e conciliação. Então, isso é o que nos informa o artigo 3º. Vamos seguir. Artigo 4º. O artigo 4º fala você vai anotar no seu caderno, artigo 4º e vai dizer, duração razoável do processo. É o princípio da duração razoável do processo. Na verdade, o artigo 4º traz dois princípios. É a duração razoável do processo e a questão da primazia da resolução de mérito. Então, o artigo 4º é a duração razoável do processo e a primazia da solução de mérito, da resolução de mérito. Veja o que diz. Isso é suficiente. Se anotou em seu caderno, tá bom para você lembrar.
beleza? Então, duração razoável do processo e primazia da solução de mérito. Agora, o que diz o artigo 4º, só para constar? As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito. Detalhe importante, incluída a atividade satisfativa. Então eu tenho que ir até o final do processo e, óbvio, não adianta aquela história de ganhar e não levar. Então eu vou buscar, o judiciário vai buscar atender o pleito, inclusive até a atividade satisfativa. Artigo 4º foi para conta, agora você vai anotar no seu caderno artigo 5º. Apenas para lembrar do artigo 5º, você vai colocar artigo 5º, princípio da boa-fé. Professor, e o que o artigo 5º nos informa? Simples. O artigo 5º diz que todos que participam do processo devem agir de acordo com a boa-fé. Mas veja, essa boa-fé aqui é uma boa-fé objetiva. O que é uma boa-fé objetiva? Não é aquela coisa que pelo meu senso pessoal, pelo meu senso subjetivo, eu entendo que é boa-fé. Não, é a boa-fé para o processo. Todo mundo tem que atuar de forma que a jurisdição funcione sem vícios, sem defeito, que a jurisdição não seja, por exemplo, enganada por uma manifestação maliciosa, ardilosa, que a jurisdição não seja enganada por alguém que omitiu informação ou mentiu, né? Então, isso faz parte da chamada boa-fé objetiva. Então, o artigo 5º fala do princípio da boa-fé, mas anotem, princípio da boa-fé objetiva, importante, quem está comprometido com esse princípio? Todos que atuam no processo, beleza. O artigo 6º, você vai colocar no seu caderno, que atende ao chamado princípio da cooperação. Então isso é suficiente para você lembrar, princípio da cooperação, artigo 6º. E o que diz o artigo 6º, professor? Eu sei que eu não vou transcrever o dispositivo, mas o que diz? Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha em tempo razoável decisão de mérito justa e efetiva. Veja, o artigo 5º e o artigo 6º, por óbvio, são artigos irmãos. O artigo 5º fala da cooperação, da boa-fé objetiva. O artigo 6º fala da cooperação. Em ambos os casos, todos que atuam no processo estão comprometidos. Em ambos os casos, se busca a solução de mérito justa e efetiva. Fechou? Tranquilo, sem mistério, o artigo 5º e o artigo 6º. Vamos ao artigo 7º. Professor, o que eu anoto no meu caderno? No seu caderno você vai anotar artigo 7º, princípio da isonomia, princípio da paridade de armas, princípio da igualdade. Anotou? Professor, o que diz o artigo 7º? Então vamos lá, você já tem um registro para lembrar das suas anotações. Agora vamos lá. É assegurada às partes a paridade de tratamento em relação ao exercício de direitos, faculdades processuais, aos meios de defesa, aos ônus, aos deveres e aplicação de sanções processuais, competindo ao juiz zelar pelo efetivo contraditório. Então agora você vai abrir para mim um espaço ainda no artigo 7º e vamos tratar desse bendito efetivo contraditório. Vamos lá? Eu acredito que eu até já tenha falado dele, mas não custa falar de novo. Efetivo contraditório. Você pode colocar também como expressões sinônimas o contraditório substancial ou contraditório material. Esse contraditório efetivo, esse contraditório substancial, esse contraditório material, ele é diferente do contraditório formal. Então, cuidado. A prova pode pegar esse dispositivo e substituir efetivo contraditório por contraditório formal. Então veja, o que é o contraditório formal? Por muito tempo, o contraditório era visto apenas a partir de dois pilares. Quais eram os pilares? Eu dizia que o contraditório acontecia se houvesse o direito de informação e o direito de manifestação. Professor, por exemplo, ora,
Direito de informação, por exemplo, é quando eu ia lá citava o réu. O réu, então, teve conhecimento da ação contra ele. E como ele podia contestar, ele também estava tendo ali na contestação o direito de manifestação. E aí, óbvio, no transcorrer do processo, ele ia sendo intimado das coisas, ia se manifestando. Então, sempre o contraditório com foco nesses dois pilares, a informação e a manifestação. Só que aí, diante dessa nova ótica do processo trazida pelo novo CPC, o que se entendeu também foi o seguinte: olha, não é suficiente eu oportunizar a alguém o conhecimento de algo, e tampouco não é suficiente que eu, além disso, dê a ele o direito de se manifestar. De alguma forma, esse indivíduo tem que ter uma terceira garantia, e aí estaria o terceiro pilar, que aí forma os três pilares: o contraditório efetivo, substancial e material. O primeiro é o direito de informação, o segundo é o direito de manifestação. E esse terceiro é a prerrogativa de saber que as alegações serão levadas em conta. Pode anotar isso. A prerrogativa de saber que as alegações serão levadas em conta. Ou seja, eu, enquanto parte no processo, eu vou ficar tranquilo por saber que o que eu disser, o juiz vai ouvir e vai considerar. Eu não estou dizendo, minha aluna, eu não estou dizendo, meu aluno, que o juiz vai atender o meu pedido, não é isso. Eu estou dizendo que o juiz vai levar em consideração na formação da convicção. Por exemplo, quando ele estiver dando a sentença, ele vai ter que dizer todos os argumentos que ele levou em conta. Ele vai dizer assim: olha, o autor disse isso, isso e isso. Eu até entendi o que ele disse, mas eu não concordei, por isso. Veja, ele não está atendendo, nesse meu exemplo, o que o autor quer, mas ele está deixando claro que levou em consideração o que o autor disse. E isso de levar em consideração é o que forma os três pilares do chamado contraditório efetivo, contraditório substancial ou contraditório material, que é diferente do tal contraditório formal. Cuidado com isso, beleza? Tranquilo? Veja, o artigo 8º, ele não traz nenhum mistério, mas pode estar na sua prova pela literalidade da norma. Então vamos lá, o que diz o artigo 8º? Você vai colocar no seu caderno. Artigo 8º, fala o quê? Você pode dizer assim, fala dos fins sociais e do bem comum. Você vai anotar para lembrar no seu caderno. Fins sociais e bem comum. O artigo 8º trata do quê? Fins sociais e bem comum. Em outras palavras, o que diz o legislador é o seguinte: que quando o juiz vai decidir, que ele não vai ficar preso à letra fria da lei, que ele vai levar em conta o bem comum e os fins sociais. Então imagine, por exemplo, que alguém ajuizou uma ação querendo a posse de um terreno, e ele diz na ação que ele vai querer para fazer ali uma boate, e de fato ele tem direito à posse, só que um detalhe: esse terreno está do lado de um hospital. Então o juiz não pode simplesmente dar a posse para esse indivíduo. Ele tem que saber até que ponto essa decisão vai repercutir de forma prejudicial na sociedade. Além de atender diretamente o bem daquele autor, ele tem que pensar sempre que possível no bem comum. Então ele vai levar em conta, não estou dizendo que por isso ele vai negar a posse. Eu estou dizendo apenas que ele vai ter que considerar questões da vida real que estão muitas vezes além do que se pede e além do texto da lei. Agora vamos então ao que diz o dispositivo. Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando. Aí vem uma série de princípios que você precisa memorizar: proporcionalidade, razoabilidade, legalidade, publicidade e eficiência. Então guardem no coração o texto do artigo 8º. Vimos o artigo 8º, vamos entrar no artigo 9º. No seu caderno você vai colocar artigo 9º. O que diz? Como regra, um juiz não pode decidir em desfavor de alguém. Você vai colocar: como regra, o juiz não pode decidir em desfavor de alguém sem antes ouvi-lo. Então, como regra, o juiz não pode decidir em desfavor de alguém sem antes ouvi-lo. Isso é regra, mas a regra tem o quê? Exceções.
e as exceções estão previstas nos incisos do parágrafo único. Então, em alguns momentos, o juiz vai poder decidir em desfavor de alguém sem ouvi-lo, quer dizer, só vai ouvi-lo de fato depois. Professor, isso é possível? Vou te dar um exemplo. Imagine, por exemplo, que uma mãe entra pedindo a guarda de uma criança que está, por alguma razão, sob os cuidados do pai. E essa mãe diz que o pai vive numa situação de vulnerabilidade social extrema, que o pai é viciado em droga, que isso, que aquilo, e que a criança está em risco grave. E essa mãe prova isso de forma bastante consistente. Então, o que o juiz pensa? Não, tudo bem, de repente o que ela está falando não é verdade, então eu vou ouvir esse pai. Mas o que acontece? Se for verdade, como parece que essa criança pode estar em perigo. Se esse pai souber que essa criança, que a mãe quer essa criança, de repente esse pai pode fazer alguma coisa com essa criança. Então, por causa disso, o juiz pode ordenar a busca e apreensão da criança e depois ouvir o pai. Isso é um exemplo das exceções previstas nos incisos do parágrafo único. Então vamos lá, são 3 exceções. Anotou? 3 exceções. Primeiro, a regra. A regra, eu já disse, é que o juiz não pode decidir em desfavor de alguém sem antes ouvi-lo, mas tem exceções. Primeira exceção: tutela provisória de urgência. Creio eu que o melhor exemplo é esse que eu acabei de dar, né? A criança em perigo de vida, por aquelas razões já mencionadas, então é urgente que o juiz tome a decisão. Tutela provisória de urgência. A tutela provisória, por quê? No decorrer do processo, pode ser que o juiz se convença do contrário. Ah, não, a mãe estava mentindo, a coisa não era desse jeito, o pai vai ter direito sim de ficar com a criança, aquela coisa toda. Mas tutela provisória de urgência é um dos casos em que o juiz pode decidir em desfavor e depois ouvir. Segundo caso, tutela provisória de evidência. Professor, qual é a diferença? Veja, a tutela provisória de evidência, ela vem de alguma forma no seguinte sentido: o autor fez o pedido de um modo tal que ficou muito claro que tudo indica que o direito de fato o assiste, ou seja, ficou evidente que o direito de fato assiste o autor. Então, até mesmo por questão de economia processual, eu já vou antecipar os efeitos desse pedido aqui. Lembrando que a tutela é provisória e, obviamente, numa decisão posterior isso pode ser reformulado. Então, quais são as 2 exceções mencionadas? Primeiro, a tutela provisória de urgência, depois a tutela de evidência. E a terceira exceção é o que diz assim, previsto no artigo 701. Qual é esse caso do artigo 701? Você vai colocar para mim? Que é o mandado da ação monitória. O mandado da ação monitória. Então, calma, eu vou explicar. Calma, respira. Veja, nós estamos tratando do artigo 9º, aquela história, que a regra eu não posso decidir em desfavor de alguém sem antes ouvi-lo, mas tem exceções. Primeira exceção, tutela provisória de urgência. Segunda exceção, tutela de evidência. E a terceira exceção é que demanda agora essa explicação. A terceira exceção é que fala do mandado da ação monitória. Para você entender a ação monitória, você vai colocar no seu caderno assim: título executivo. Título executivo. Professor, o que é um título executivo? Ora, é algo que viabiliza um processo de execução. Lembra? Processo de execução? Aquele processo que eu já não discuto se o direito existe ou não, que eu já não discuto de quanto é o direito, que eu posso simplesmente já buscar a satisfação dele. Pois bem, um título executivo, ele precisa ter o quê? Um direito que seja líquido, certo e exigível. Então, o direito que está num título executivo, ele tem que ser líquido, certo e exigível. Professor, a letra do senhor é horrível, mas tem coisa pior, então, fica tranquilo aí. Então, o que é um direito líquido? É aquele que está definido quantitativamente. Por exemplo, um cheque. Um cheque
é um título executivo extrajudicial. Depois eu entro nesse detalhe. Uma das coisas que eu sei é o valor que o cheque tem, porque está escrito nele. Então, o cheque é um direito líquido. Se eu tenho um cheque na mão, ele é certo, porque é um direito certo ali. E se é exigível, é porque, por exemplo, o cheque não prescreveu. Então, para eu ter um título executivo, né, passível de um processo de execução, o direito tem que ser líquido, certo e exigível. O que acontece, por alguma razão, alguma dessas propriedades se perde. Vamos supor que eu dormi com o cheque na mão e o cheque prescreveu. Mas será que é possível, pelo simples fato de eu estar com o cheque prescrito, eu já não posso mais cobrar? Será que aquele cara que emitiu o cheque vai se safar sem ter que pagar a quantia? Não. Eu posso entrar com ação monitória. A ação monitória é para restabelecer a força executiva do título. Para que a ação monitória? É para restabelecer a força executiva do título. Mas, professor, o senhor disse que o mandado da ação monitória é uma exceção ao artigo 9º. Por quê? Porque é o seguinte, quando o juiz vai citar o réu numa ação monitória, ele já cita mandando pagar. O mandado que sai já é assim, ó, filho, você tem um título que você emitiu, né, que perdeu a executibilidade, mas eu sei que ele existe, eu sei que é líquido, então vão lá, pague ele. Então, primeiro o juiz mandou pagar, ou seja, decidiu em desfavor do réu, sem antes ouvi-lo. Mas veja, em todas essas exceções, seja na tutela provisória de urgência, seja na tutela de evidência, seja no mandado da ação monitória, o juiz vai ouvir depois. Professor, então o senhor está me dizendo que o contraditório vai acontecer, perfeito. Só que é um contraditório que eu chamo, anotem aí, contraditório diferido ou postecipado. Contraditório diferido ou postecipado. O que é isso? É que eu vou ouvir depois. O contraditório vai se formar depois. Primeiro eu tomei a decisão em desfavor do indivíduo, por essas razões aqui elencadas, mas depois ele tem a oportunidade de se opor à minha decisão. Não é que não vai ter contraditório, mas o contraditório vai acontecer em outro momento, e por isso, contraditório diferido ou postecipado. Beleza? Tranquilo? Vamos agora ao artigo 10. Veja, o artigo 10 mais uma vez fala do contraditório e traz uma disposição muito importante. O artigo 10 traz o quê? Fala o seguinte, olha, que o juiz, por enquanto você não anotou nada, você só colocou artigo 10 no seu cadernão aí. Vamos ver o que diz o artigo 10, depois como é que a gente vai registrar ele aí, tá beleza? O juiz não pode decidir em grau algum de jurisdição com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes a oportunidade de se manifestar. Veja, aqui é o ponto crucial do artigo. Ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. Então veja, o que você vai anotar no seu caderno aí? Que o artigo 10 traz o princípio da não surpresa. Coloca, princípio da não surpresa. O que é isso? Que o juiz não pode, meus senhores, trazer como argumento em sua fundamentação algo que não foi discutido no processo. Imagina, o juiz está lá, deu a sentença, e no meio da sentença ele se justifica usando algo que ninguém levou em consideração, nem o autor nem o réu. Ele não pode surpreender com argumento que não foi discutido na relação processual. Isso é o que diz o artigo 10. E diz mais, que ele não pode surpreender nem mesmo se for um caso em que ele pode e deve decidir de ofício. Por exemplo, o juiz pode decidir de ofício, deve decidir de ofício, quando ele descobre que a parte não é parte legítima. Quando, por exemplo, eu entrei com ação contra alguém, que depois eu vejo que não é o réu, né? Então o juiz, ele pode decidir e deve decidir de ofício, mas veja, ele tem que ter trazido para isso um argumento que foi discutido antes, né? O próprio réu deve ter, pelo menos, ter dito, olha, esse cara entrou na ação contra mim, mas não sou eu o dono do terreno, não, eu só estou ficando cuidando aqui, ele tem que ver com o dono do terreno. Então, no meu exemplo, ele está dizendo que ele não pode ser o réu dessa relação processual, né? Então, ele não é parte legítima, não é contra ele que eu teria que mover a ação, mas mesmo para decidir isso, o juiz não pode decidir com base em um argumento que não foi trazido.
trazido, né? No caso, inclusive, o argumento foi trazido pelo próprio réu, né? Tranquilo aí? Então, o artigo 10 foi para a conta, é o princípio da não surpresa. Tranquilo? Artigo 11. Artigo 11, você vai colocar no seu caderno, que fala do princípio da publicidade. Princípio da publicidade e também que está também na Constituição. Então, o princípio da publicidade é um princípio infraconstitucional, porque está na lei, mas é também um princípio constitucional. E o que diz o artigo 11? Diz assim: todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos e fundamentadas todas as decisões sob pena de nulidade. Isso é cópia do que nós temos lá na Constituição Federal. Agora veja, nós já sabemos, você vai colocar como observação aí no seu caderno, que o princípio da publicidade não é absoluto. O princípio da publicidade não é absoluto porque determinados atos processuais o juiz pode restringir o acesso. Veja, pelo princípio da publicidade, se você, meu aluno, minha aluna, querem chegar no fórum e assistir uma audiência, você pode. Como regra, os atos processuais são públicos, os julgamentos são públicos, beleza? Mas, por exemplo, se for uma ação de família, certamente você, não sendo parte, não vai poder, porque trata lá de intimidade, tem questões que envolvem segredo de justiça. Então, o parágrafo único do artigo 11 diz: nos casos de segredo de justiça, pode ser autorizada a presença somente das partes, de seus advogados, de defensores públicos ou do Ministério Público. Então, o parágrafo único do artigo 11 é que fala dessa relatividade do princípio da publicidade, que quando há segredo de justiça, o juiz pode restringir o acesso ao ato processual às partes, aos advogados, aos defensores públicos e aos membros do MP. Então, veja, concluímos aqui uma etapa do artigo 1º das normas fundamentais do processo até o artigo 11, né? Então é isso, bons estudos, fiquem com Deus e até mais.